Bom, gente, ainda falando sobre política, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Band a historiadora Teresa Collor, né? Ela está aí já no seu vídeo, e ninguém consegue falar sobre a Teresa Collor sem lembrar daquele período do impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello no início da década de 90. Ela que foi um dos personagens importantes naquela ocasião, né, que ela deu lá uma entrevista explicando o que teria acontecido com aqueles escândalos de corrupção envolvendo então o presidente Fernando Collor de Mello. Bom, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, mais com a nossa entrevistada. Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, Teresa. Imagina, uma boa tarde mesmo. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui na Band, em Campinas. Uma curiosidade minha, a senhora mantém o nome Teresa Collor ou adotou outro nome? Não, eu mantenho o nome Collor. Uhum. E eu casei de novo e aí adicionei o nome do meu marido também ao meu nome, mas que chama-se Halbreich. Uhum. Mas como o nome que eu fiquei marcada, que a minha história, que me identifica é Collor, eu tenho 2 filhos também com o nome Collor, eu continuei usando o nome Teresa Collor. Compreendo. E a senhora é pré-candidata a deputada federal aqui, mas por São Paulo. A senhora deixou o estado de Alagoas. Eu vivo em São Paulo há 18 anos. Então, eu não deixei, porque eu moro aqui em São Paulo já. Mas mantenho um laço muito forte ainda com o estado de Alagoas. Mas eu fui abraçada por São Paulo com todo o carinho que os paulistas têm, porque eles abraçam uma terra onde é um mosaico de tantas culturas, né, de uma identidade tão diversa, né, um multiculturalismo. E eu estou saindo por São Paulo a pré-candidata a deputada federal. Rose. Na verdade, nós vivemos no país hoje um horror, né? Vamos assim dizer, quando se fala em corrupção. Em 92, o teu esposo, numa entrevista à revista Veja, denunciou o esquema que acabou com a queda do irmão da presidência da República. Parece que nada mudou até hoje, porque nós estamos com as mesmas denúncias, os políticos continuam roubando, os empresários continuam roubando e não houve nenhum avanço. O teu ex-cunhado foi inocentado, foi depois eleito, né? Como que a senhora vê esse processo de corrupção no Brasil? Olha, eu infelizmente vi que foi um sacrifício, eu não digo em vão, porque a gente começou uma luta contra a corrupção. Mas é um desalento você ver que eu acho até que a corrupção aumentou. Ela ficou em todas as escalas, banalizada. Você pode sair do lado, tem uma pessoa que tem uma tornozeleira e eles estão livremente andando junto com a sociedade. Eu acho que a sociedade tem que dar um basta e por isso que eu tenho falado, invocado para que vão às urnas, que não deixem o dever de cidadão de votar, porque as coisas só podem ser mudadas através do voto. É difícil? É, porque há uma desesperança, um desalento com relação à classe política. A gente não pode generalizar, mas grande maioria está envolvida. Então, o cidadão ele tem que ir para as urnas votar. Isso é perfeito. No entanto, a senhora acha que o eleitor sabe escolher? Porque nós vivemos, não que eu não defenda, o direito ao voto é inalável, então tem que ter mesmo. Mas o que eu me pergunto hoje, primeiro que existe um desencanto do eleitor por causa dos políticos que foram envolvidos com corrupção. E por outro lado, o eleitor também ele se preocupa muito com o cargo ao executivo, em todas as esferas, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Mas quando ele tem que escolher um deputado ou um senador, ele vota de última hora e depois não acompanha. Esse eleitor está preparado para votar? Rose, eu concordo com você, que realmente nem lembram em quem votou. E não tem nem como cobrar, porque muita gente não lembra nem quem votou. Eu acho que o eleitor é muito pouco preparado. Eu acho que a questão de cidadania tinha que vir da escola. A escola teria que ensinar o que é ser cidadão, o que é corrupção, o que é ser os deveres cívicos. Eles não conhecem. Outra coisa, o cidadão novo que quer se candidatar, ele tem muita dificuldade até de mostrar o seu programa, de dizer quem é, para que veio. Então, é muito difícil de você escolher um candidato. Eu estou plenamente de acordo que não tem maturidade política em muitos aspectos no povo brasileiro para escolher quem vota para
o Congresso. Exatamente. Agora, a gente está falando do eleitor, do executivo, do Congresso, tudo, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os magistrados, né? Naquela ocasião que o presidente Fernando Collor foi impedido, teve impedimento, sofreu impeachment, a Polícia Federal, os agentes que investigaram todo o escândalo envolvendo lá o governo Collor, eles trouxeram à tona o que naquela ocasião era um escândalo muito grande. Não dá para comparar com o de agora, mas naquela ocasião era grande. No entanto, os juízes do Supremo Tribunal Federal inocentaram Fernando Collor de ponta a ponta, ou seja, por unanimidade. Quer dizer, desde aquele tempo, o Brasil fica ali olhando e falando, os juízes, será que eles estão comprados? Será que eles estão fazendo o trabalho direito? Quer dizer, apesar de tudo que aconteceu, ele foi cassado, aquilo tudo aconteceu, mas ele foi inocentado pelo STF. E a gente está vendo essa confusão jurídica agora. Novamente. Eu queria dar a oportunidade para a senhora comentar um pouco isso. Eu acho que a situação, o judiciário tem que haver também uma reforma, tem que haver uma prestação de serviço com muito mais eficiência. E os políticos têm que ser punidos. Muito complicado você ser o presidente, às vezes a construção como foi feito da denúncia não satisfaz ao judiciário. Então, hoje também a gente está vendo o que aconteceu agora há pouco no caso da Gleice Hoffmann, que também foi mal estruturada a denúncia. Então, isso depende, aí também o Ministério Público e a legislação tem que ser mais austera, com certeza. E eu também defendo que os cargos de mais relevância do judiciário sejam por concurso público, não por indicação política. Isso jamais deveria acontecer, porque a implicação que tem a ligação com os políticos deixa de ter a neutralidade no julgamento. Uhum. Com certeza. Por que a senhora decidiu tentar uma vaga no cargo legislativo e não no executivo? Olha, depois do acontecido, do processo do impeachment do meu ex-cunhado, eu fui sempre convidada para ingressar na política, mas eu achava que eu tinha dado a minha contribuição e eu queria ter um pouco mais de paz. Então, eu trabalhei no cargo público a convite do Estado de Alagoas. Passei os 4 anos, entreguei a reforma do teatro, fiz um trabalho muito grande na questão do turismo no Estado e eu deixei a questão pública um pouco de lado. Mas o ano passado, vendo essa questão da Lava Jato aparecendo, mostrando já mais de anos que vem se aparecendo escândalos após escândalos, e a gente como brasileiro não se conforma. Só que eu vi que iam querer arranjar jeitinhos, forma, encobrir. Você viu que os políticos mexeram para que abafassem todas as operações relativas a mostrar tudo o que acontecia e a punição. Né? Eles queriam se isentar disso tudo. Foram presos vários empresários, mas os políticos continuam soltos, os envolvidos. A senhora viveu muito próxima do poder em razão do parentesco, né, com o ex-presidente Lula. Collor. Desculpa, Collor. E aí, o que eu pergunto para a senhora é o seguinte, essas alianças políticas, elas são mais do que a gente vê na mídia ou é um pouquinho pior? Principalmente com o judiciário, as alianças políticas dos presidentes, eu acho que tem muitas alianças que estão acima do que se vê mesmo. Realmente há um jogo muito mais profundo em tudo isso, né? E aí, por isso, completando a pergunta do Walter, que eu fui convidada e eu disse, eu acho que eu não posso mais me eximir de ficar no meu canto, na minha área de conforto e não entrar nessa guerra, porque eu vivi isso tudo. Eu, como se diz, cortei na carne, né? Eu senti tudo isso, então eu acho que eu posso dar minha contribuição, porque eu não tenho medo, sou uma pessoa destemida, vou lá, vou falar mesmo, porque o que eu passei, isso já me serviu como estrutura e base para que eu entre novamente, por isso que eu estou voltando à cena política. Então, a gente tem um exemplo aqui, que é um colega nosso, o José Luiz da Atena, apresentador da Band em São Paulo, que ele entrou, a família falou, não mexe com isso, larga a mão disso, e ele acabou acolhendo esses argumentos e desistiu da candidatura. Ninguém na família da senhora está falando, larga a mão disso, deixa isso para lá?
Claro que estão falando. Exatamente isso. Isso é ambiente. A política está um mar de lama, não entra, não vai. Começar do próprio marido em casa. Porque realmente, mas sabe, o chamado é mais forte. Eu acho que nós brasileiros reclamamos, questionamos, mas tem muita gente que reclama e não faz nada. Então, a gente tem que ir à luta, tem que fazer o seu papel, né? Eu não quis mais me omitir. Realmente é uma decisão super faria difícil. De diferente se fosse eleita na Câmara? Iria compor como todos os candidatos fazem? Porque uma coisa é o seguinte, o candidato chega para o eleitor e fala, não, eu serei oposição, ou eu defenderei o povo, e aí quando senta na cadeira, faz os acordos políticos, recebe as emendas ou recebe mala e acaba se vendendo. O que a senhora faria de diferente? Não, eu lhe digo porque o meu histórico, eu já não sou uma menina, né? Eu vivi tudo isso, trabalhei no Estado, deixei minhas contas todas em dia, fui convidada, sempre me neguei a entrar. Eu acho que a gente tem que renovar. E o que é que eu acho? Dentro, existem regras que a gente pode tentar que elas se transformem em leis ligadas a primeiro, barrar essa corrupção. Barrar essa corrupção, senão nada chega a nada. Você não vai ter dinheiro direito para a saúde, você não vai ter dinheiro para a educação, você não vai ter dinheiro para o crescimento. Mas quais seriam os instrumentos que a senhora usaria como deputado para poder tentar barrar a corrupção, por exemplo? Você sabe que, não sei se a população tem muito pouco conhecimento, que dentro daquelas 10 medidas que foram feitas, que foram mandadas ao Ministério Público, aquelas medidas, o Congresso não teve muita ação sobre ela. Na verdade, eles tentaram distorcer todas. Distorcer todas, exatamente. Mas aí, a Fundação Getúlio Vargas, junto com a Transparência Internacional, e junto com a população, porque ela era interativa e a consulta a 300 entre entidades e pessoas gabaritadas, construíram 70 pontos para acabar com a corrupção. Sim, barrar. Você conhece, né? Conhecemos. Então, ali, se a gente consegue abraçar ali alguns daqueles pontos, já faz uma diferença enorme dentro da sociedade. Então, a minha luta vai ser para que dentro do Congresso, na renovação e naqueles que são comprometidos, abracem a causa contra a corrupção. A senhora está vendo como assim, a participação da mulher na política? Então, a mulher ainda é muito pouco partícipe, né? Nós temos 52% do eleitorado e temos o quê? 11%? De mulheres dentro do Congresso. Isso é muito pequeno. Nenhuma legenda consegue atingir os 30% obrigatórios, né, de representatividade feminina. Exatamente. A senhora atribui a presença feminina na política por causa da carga de trabalho que a gente tem, ou porque a mulher ainda é um ambiente muito masculino e muito machista? Acho que é muito mais pelo ambiente machista, porque a mulher, a carga de trabalho, ela trabalha três vezes, né? Vamos dizer, tem uma carga enorme, mas dentro do ambiente da política ainda é muito reservado ao sexo masculino. Isso sem dúvida. Eu queria perguntar o seguinte, dentro ainda da escala de corrupção. Eu sempre, não esqueço aqui, eu não deixo de falar que quando o então ministro Antônio Rogério Magri do governo Collor foi demitido, ele foi pego lá, era uma corrupção que ele desviou $30 mil do Ministério da Previdência. $30 mil dentro do que se desvia hoje é um dinheiro de cachaça. Então, a pergunta é a seguinte, objetivamente, a corrupção aumentou de forma exponencial ou não se sabia exatamente o que acontecia em todos os tempos? Não, eu acho que a corrupção aumentou de forma exponencial por haver uma certa displicência no trato e na forma de punir. Então, eu acho que a justiça tem um pouco de responsabilidade, porque os políticos sempre foram muito agraciados, né, vamos dizer, de certa forma, e aí viram que era uma forma muito fácil de entrar fundo. E eu acho que a corrupção, principalmente depois do governo do PT, a forma que eles tinham de lidar com o sindicato, a forma de trabalhar com a massa era muito mais elaborado, eles tinham muito mais conhecimento e entraram de uma forma generalizada dentro do serviço público, infelizmente. Tereza, muito obrigado pela gentileza aqui, o tempo do programa se esgotou, foi um prazer. Que pena. Uma boa tarde para você e boa sorte. Eu queria ficar aqui conversando com vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada pela atenção. Obrigada a você.